Estamos na final do Carioca. É só saber se será Fluminense ou Volta Redonda. Mas a gente já adianta aqui que 99,9% é o Fluminense. Vai ser muito difícil o Volta Redonda meter 4 para ir para pênalti, ou pelo menos fazer 5 gols e decidir a vaga no tempo normal. Acho muito difícil. Provavelmente vamos ter mais um Fla-Flu aí. E com isso, nós vamos explicar de fato, o que acontece com o gol de ontem. A polêmica sobre o gol de Bruno Henrique. Estava impedido, não? O que diz a regra? Vamos acabar com essa polêmica. E dentro disso, tá? O Pedrinho veio reclamando e debochando, supondo que mais uma vez o Flamengo é responsável, né? O juiz, o VAR é responsável por validar esse gol e dar a vitória ao Flamengo. Mas o Pedrinho chora por quê? Foi ele quem concordou. E vocês vão entender o porquê. Léo Ortiz faz declaração sobre o gol de Bruno Henrique. E os 100 gols de Bruno Henrique? Bruno Henrique também, gente, deu aí, ó, uma declaração de amor ao Flamengo. E também, meus amigos, preocupação, hein? Preocupação no jogo da final ali, vai ser quarta-feira, o primeiro jogo da final do Carioca, né? Às 21h30, e a gente tem uma preocupação aí, porque pode dar problema sério. Saudações rubro-negras, salve, salve torcida do Flamengo! Ei, bicho papão, o Nuno, você disse, apesar de você ter feito o gol do Vasco, ter tirado a virgindade ali do Flamengo, né? Mas você disse que o Flamengo não era um bicho papão. Realmente não é. Ele é um bicho papão, um saci pererê, lula sem cabeça, né? Não, porque, olha, nós somos o bicho papão, principalmente contra o Vasco. E isso nós provamos ontem num belo jogo do Flamengo, né? Que não precisou fazer muita coisa para derrotar o Vasco. Imagine se nós tivéssemos jogado 100%. Mas, gente, mas dentro disso, já quero começar a falar sobre isso. O gol polêmico do Bruno Henrique. Foi gol ou não foi? Agora nós vamos explicar. E vocês vão ver que o Pedrinho está sem razão. E por quê? Porque ele concordou, galera. Ele concordou, simplesmente assim ele concordou. E eu vou explicar. Bom, a Ferg, antes do campeonato começar, o campeonato carioca, fez uma reunião, preste atenção, com todos os responsáveis de clubes que participam do campeonato carioca. Bom, e o que a Ferg decidiu em relação a impedimento? A Ferg aumentou a linha de impedimento. Isso só é válido, presta atenção, no campeonato carioca e não nos outros campeonatos regionais, e não vão valer para os outros campeonatos que estão aí, vão vir aí em percurso, que são os campeonatos da temporada desse ano. Mas a Ferg, no campeonato carioca, decidiu aumentar a linha de impedimento de 6 centímetros, dá uma olhada aí, de 6 centímetros para 12 centímetros. E com isso, o gol do Pedro Henrique é validado. Entendeu, torcida do Vasco? Entendeu, Pedrinho? Por que eu estou dizendo isso? Porque aí me chega o Pedrinho e começa o chororô na entrevista, né? Debochando do Flamengo, falando que o Flamengo, entre linhas, que o Flamengo ele falou que não estava nem falando do jogo, também seria impossível, que o Flamengo mandou o jogo o tempo todo. E o que ainda me deixa mais indignado no Flamengo é com as perdas de gols. Isso só era válido no tempo de JJ, que o Flamengo aproveitava muito os chutes e marcava gol. Mas de lá pra cá, até no comando do Felipe Luiz, que pra mim é o meu ídolo, Felipe Luiz é meu ídolo, mas o Flamengo ainda tem esse déficit de fazer chutar, de perder muitos gols cara a cara. É o único problema. Mas tecnicamente, ontem o Flamengo superior, o Vasco não atacava, o Vasco não fazia nada. Bom, beleza, vamos lá. E aí o Pedrinho veio dizendo
que estava impedido, mas o VAR é isso, e assim vai, as coisas não rolam. Mas, Pedrinho, eu acabei de falar, você, como todos os dirigentes do clube, participaram da reunião da FERJ. Todos. Por quê? Porque vocês estavam cientes, assinaram que concordavam com a linha de impedimento maior, ou seja, de 6 centímetros para 12 centímetros. Vocês concordaram. Todos os clubes concordaram. E aí depois começa o chororô. É igual a televisão. A televisão marca o horário, faz o que quer, vocês concordam. Depois, quando chega o horário que tem que mudar uma coisa, aí vocês reclamam. Mas na hora que é decidido, ninguém reclama, ninguém levanta o dedinho e fala, eu sou contra. Então, Pedrinho, você estava ciente. Aí você veio relatando o seguinte, como é que pode uma análise tão rápida do VAR? Não demorou nada. Os caras mal avaliaram e já deram o gol do Flamengo. Exatamente por causa da regra que você, Pedro, concordou. Que você, Pedrinho, concordou. Então não precisava de uma grande análise, já que estava decidido que a linha foi aumentada de 6 centímetros para 12 centímetros. Então a avaliação, a imagem foi muito rápida. Foi muito rápida. E com isso o gol validado. Agora, não adianta o chororô, Pedrinho, que vocês são fregueses. Não tem nem mais graça jogar contra o Vasco, a verdade é essa. Rivalidade não existe, não é o Vasco, mas o rival do Flamengo. Mas aí você vem com esse chororô dizendo na situação que você e todos os clubes concordaram. Agora é bom lembrar que isso não é válido para Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, nada disso. Só foi feito no Campeonato Carioca. Houve uma reunião e todos os clubes concordaram, então não tem o que chorar. O gol é válido devido à regra que todos os dirigentes com a FERJ concordaram. Explicado, Pedrinho? Então vamos parar com isso, cara. Antes de tomar decisões, vai lá na hora da reunião e aí fala, ó, sou contra e fim de papo. E fim de papo. Bom, mas aí o Léo Ortiz, depois do jogo, também soltou a sua opinião, olha aqui, ó. Vou ler para vocês, ele soltou a opinião sobre a questão do gol do Bruno Henrique. Ele fala o seguinte, ó, olha o que o Léo Ortiz fala. Ele disse que foi contra essa regra da FERJ. Olha aqui, ó. Eu sou contra o aumento da espessura da linha do impedimento. Entendo que o futebol é movido de gols. Eles querem aumentar isso. Mas eu, como zagueiro, não concordo. Não acho correto. Tem que ter uma linha padrão em todos os campeonatos. O que ele quis dizer com isso, galera? Presta atenção. Ele não está dizendo que o gol do Bruno Henrique foi errado. Não está dizendo isso. Ele está falando que não concorda em aumentar a linha. Até porque ele é zagueiro. Até porque ele é zagueiro e sabe que isso facilitaria o atacante. Então, como zagueiro, ele deu a opinião dele. Mas como está na regra do Campeonato Carioca, é lógico que é válido. Mas eu também concordo ali, entre linhas, com o Léo Ortiz, que a regra tem que ser aplicada para todos. Mas eu não sei por que cargas d'água, né? Houve essa regra aí para o Campeonato Carioca, a FERJ colocou lá, falou e tudo mais, e todos concordaram, mas o Léo Ortiz foi claro nas suas decisões. Meus amigos, 100 gols! O Bruno Henrique, cara, tá nadando nas nuvens, cara. O papai do Vasco, né? Nos 2 jogos da semifinal, ele foi o responsável porque fez os 2 gols. E, pasmem, bota aqui. 100 gols com a camisa do Flamengo. E só contra o Vasco, 11 gols. E foi o grande participante, o craque do jogo, né? Foi o grande participante nessas 2 jogos da semifinal. E aí, o Bruno Henrique, o papai, o bicho papão, o bicho papão do Vasco deu essa declaração. 6 gols com o manto sagrado. Nem nos meus melhores sonhos imaginei de ser tão feliz como eu sou, né, ao seu lado, Flamengo. Parabéns, mais uma grande partida do grupo, diz a publicação com hashtag Flamengo na final. Gratidão a Deus e festeja aí, favela, ele colocou. Realmente o Bruno Henrique voltou. A gente estava até com medo dele, daquela questão, daquela contusão, se ele voltaria ou não, aquele craque. E ele voltou, né, cara? Bruno Henrique o bicho papão, é o pai da criança, como já dizia Edson Mauro. Meus amigos,
Agora surge uma grande preocupação. O primeiro jogo da final do Campeonato Carioca provavelmente pode ser com o Fluminense, pode ser pelo primeiro jogo que eles meteram aquela goleada. Vai ser agora quarta-feira, às 21h30 no Maracanã, e o último jogo domingo. Bom, e aí o Flamengo já está preocupado. E eu estou preocupado, eu vou dar minha opinião, é sobre o Bruno Henrique, que saiu sentindo ali a parte posterior da coxa. Gente, lesão ali é sério, cara. Por mais que ele diga que tenha sido, não foi tão forte, mas só os exames de imagens vão poder realmente detectar o tipo e o grau de lesão que o Bruno Henrique pode ter sofrido. E, dependendo do grau de lesão, presta atenção, o Bruno Henrique não vai ficar fora do jogo de quarta-feira. Ele pode ficar fora dos 2 últimos jogos da final do Campeonato Carioca. É isso mesmo. Porque uma lesão, geralmente ali na parte posterior da coxa, que a gente tem visto o tempo todo no Flamengo, quando acontece isso, é no mínimo 15 dias para recuperar essa lesão. Se isso for detectado, o Bruno Henrique está fora dos 2 jogos da final do Campeonato Carioca. Gente, isso é uma preocupação, mas só, né, o exame de imagem, ressonância e tudo mais vai poder mostrar o resultado e detectar se houve ou não uma lesão grave no Bruno Henrique. A gente vai ficar na torcida, mas eu vou ser sincero já diante de vocês. Eu estou muito pessimista nisso, porque o cara, quando bota a mão ali, não foi uma pancada, não foi uma contusão de pancada. O cara sentiu na corrida ali, colocou a mão e teve que sair fora do jogo. Eu fico muito preocupado e isso deixa a gente assim mal. Meus amigos, vou ficando por aqui. Voltamos a qualquer momento com mais vídeos do nosso canal. Não deixa de ajudar, compartilhar, se inscrever, dar o like aí, colocar sua opinião e ajudar o nosso canal da melhor forma que você achar. Muito obrigado, saudações sempre rubro-negras.